E aí, pessoal? Tem alguém aqui já? Tem como alguém mandar alguma coisa no chat, se vocês estiverem conseguindo me escutar, por favor? O Rafael tá perguntando se a gente vai mostrar, se eu vou mostrar a instalação do Git ou se eu vou direto. Eu vou direto, tá? Eu tinha mandado no convite lá como é que instala. É bem simples, na verdade. Se você estiver usando o Mac, se eu não me engano, o Mac já vem com ele instalado. No Ubuntu é apt-get install git. Coisa de, sei lá, 2 segundos ele instala, porque tem alguns kilobytes só, é muito pequenininho. E no Windows é um arquivinho que você baixa, acho que é um exe que você baixa direto do site. 2 cliques, avançar, avançar, finalizar, tá pronto, tá instalado. Bem tranquilo de instalar. Beleza, então vamos começar. Bom, gente, o objetivo desse curso é apresentar o básico, os conceitos básicos do Git. Então, assim, não vai dar pra gente ver tudo de Git, até porque é muito para absorver de uma vez, não faz sentido aprender tudo de uma vez assim. Mas Git não é um bicho de 7 cabeças, ele é bem simples até. Então a gente vai ver os comandos básicos, que é o que a gente usa 80% do tempo. Eu sou o Lucas, eu uso Git há alguns anos, mais precisamente há 9 anos, quando eu criei minha conta no GitHub. Obviamente, isso não significa nada, eu não sei todos os comandos até hoje, tem muita coisa que provavelmente eu nunca vou usar na vida, mas enfim, tem sempre mais coisas para aprender. Que tem as últimas contribuições do último ano, eu diria que eu já fui mais ativo na comunidade open source, já colaborei mais. Aqui tem até um gap aqui em novembro, foi quando eu tirei férias, não teve nenhuma colaboração minha. Esse fato de você contribuir com o open source te ajuda inclusive com reputação se você estiver procurando um novo emprego, por exemplo. Né? Quando você faz uma entrevista, quando você está sendo entrevistado, passando pelo processo seletivo, as empresas tendem a se interessar mais por pessoas que contribuem, participam e têm projetos open source. Bom, como que esse mini curso vai funcionar? Eu vou lendo os comentários de vocês, basicamente a cada 2, 3 slides, e em vez de fazer isso só no final, né? Porque se eu fizer só no final, enfim, vai surgindo dúvidas e aí eu não consigo responder na hora ali, fica pior na minha opinião. Então, vamos fazer mais dinâmico, assim, todo mundo participando e tal. Bom, eu disponibilizei no Slack já um PDF, né? Que é um resumo dos comandos e, enfim, umas dicas de umas coisas que você vai precisar quando você for criar sua conta no GitHub e tudo mais. Mas enfim, você vai entender melhor o que está lá nesse PDF à medida que eu for avançando aqui. Então, vamos lá. O que é Git? Git é um sistema de controle de versão. Né? Esse nome em inglês, Version Control System, que a gente geralmente abrevia para VCS. O Git foi criado por ninguém menos que Linus Torvalds, que é o criador do Linux. Ele fez isso em 2005. E tem uma história que até hoje eu não sabia se era verdade ou não, mas era engraçada. Essa lenda, né, dizia que o Linus estava de saco cheio de usar outro gerenciador, outro VCS que ele usava na época, para gerenciar o kernel do Linux. Ele estava de saco cheio porque tinha um monte de problema e tal, e aí ele se trancou no quarto por um final de semana e criou o Git. Enfim, eu nunca soube se essa história era verdade ou não, mas eu achava engraçado. E aí, quando eu estava preparando os slides, eu pensei, nossa, eu poderia pesquisar se é verdade ou não. E aí eu achei na Wikipedia esse trecho aqui da história do Git. Então aqui fala que ele começou o desenvolvimento do Git no dia 3 de abril de 2005, e aí ele anunciou o projeto no dia 6 de abril, e aqui no Wikipedia tem todos os links, né, com as fontes dessas informações. Então ele anunciou o projeto no dia 6 de abril, e aí ele conseguiu a performance, os objetivos de performance que ele tinha no dia 29 de abril, tudo isso no mesmo mês. E enfim, ele foi fazendo mais algumas mudanças e tal, e no dia 16 de junho ele começou a gerenciar o kernel do Linux completamente pelo Git. Então assim, não foi em um final de semana, mas foi em 2 meses e meio. E assim, nossa, isso ainda é muito impressionante. Ainda mais se você considerar a importância de manter o rastreamento de tudo que acontece no código do kernel do Linux e tal, que é um projeto gigantesco, ainda é a maior referência de projeto open source. E, enfim, é um projeto gigantesco, com milhares de pessoas colaborando diariamente. Não poderia ser uma ferramenta que, assim, qualquer, né? Tinha que ser uma ferramenta muito estável. É muito impressionante como é que um cara vai lá, meio que sozinho, ele não mantém mais, né, o Git, tem até o nome do cara aqui nesse trecho da Wikipedia, mas como que um cara vai lá, meio que sozinho, cria uma ferramenta dessa, e ela ficou tão popular que ela basicamente fez todas as outras ficarem irrelevantes. Hoje em dia, eu sinceramente não conheço nenhum profissional e nenhuma empresa que utilize outro controlador de versão. A Apple tinha o dela há alguns anos atrás,
A Microsoft tinha o dela, tinha alguns open sources como o Subversion, ninguém mais usa nada disso, todo mundo migrou pro Git. Pode ser que eu não saiba de algum que seja relevante, mas até onde eu sei, Git é o mais relevante de todos, é simplesmente o que você deveria se focar, isso eu posso te garantir. Então, como eu estava explicando, né, o que é Git? E vamos dar uma olhada num problema, porque o jeito mais fácil de entender é dando uma olhada num problema que ele resolve. Né? Então eu fiz esse vídeo aqui mostrando um projeto, simulando um projeto, vamos supor que você já tem um projeto, e aí você começa a manter esse projeto. Por exemplo, aqui nesse caso aqui eu renomeei esse arquivo readme para novo readme, aí para manter o histórico, o que eu fiz? Eu mantive o readme antigo, e aí eu criei o novo também, né? Porque vai que eu preciso do antigo depois. Esse é o jeito que muita gente começa a fazer, eu comecei a fazer assim, eu errei muito, não conhecia como controladores de versão funcionavam, e aí chega uma hora que você fala, nossa, mudou muita coisa no meu projeto, melhor duplicar a pasta inteira, e aí você renomeia a pasta para underline novo, por exemplo. E aí eu vim aqui, por exemplo, e apaguei essas duas pastas. E aí fiz mais uma pasta, e para facilitar, renomeei para 1, 2 e 3. Aí faz de conta que eu precisei daquelas duas pastas que eu tinha apagado. Aí eu penso, mas eu fui esperto, eu dupliquei, né? Eu dupliquei a pasta. Né? Aí eu vou apagar aquele 3 lá, porque eu já não preciso mais. Então deixa eu voltar na minha pasta antiga, porque meus arquivos vão estar lá. Certo? Aí eu entro lá e não tá. Aí eu falo, não, mas não foi nessa versão. Foi no projeto underline 1. Não foi no 2 ou no 3. Aí eu virou bagunça, apaguei tudo, voltei pra versão 1. Vim aqui, renomeei para 3 para não confundir, para lembrar que já tinha mais de um antes. Aí minhas pastas voltaram lá, beleza. Aí aqui sim eu posso fazer de novo aquela alteração que eu já tinha feito. E aqui a gente já começa a notar a bagunça que vai ficando, né? Beleza, então aqui eu tenho a nova versão, que é com readme renomeado. E aí eu vou, sei lá, subir esse projeto para um site, né? Então eu renomei aqui, pronto para ir para o site. E aí, legal. Aí eu fui lá, fiz o deploy, coloquei a aplicação no ar, e bem na hora que eu fiz o deploy, deu algum problema. E aí eu corrigi nessa outra pasta aqui, e aí funcionou, aí o site ficou legal. Aí, então eu renomeei essa pasta aqui para alguma coisa do tipo versão que foi pro ar, né? Para eu lembrar que aquela outra estava pronta, mas ficou bugada, tinha bugs, eu criei essa nova aqui. Né? Eu aproveitei e apaguei aquela pasta ali que estava para apagar em algum momento. E aí eu vou criando mais pastas. Aqui eu coloquei a data para facilitar, porque eu fiz deploy, e aí eu queria saber quando que foi aquele deploy. Aqui eu estou mudando mais arquivos, né? Mas enfim, não é muito fácil você gerenciar quando que você fez cada alteração. Ficar dependendo de metadado dos arquivos, do sistema operacional, não é lá muito confiável, né? Às vezes você copia e cola, ele perde essas informações, enfim. O interessante é você colocar a data aqui na pasta, né? E aí você vai mudando a data, né? Dia 26, dia 27. E aí você já tem uma bagunça aqui, né? Cada pastinha dessa tinha 200k e agora ela tem 1.6 mega, porque cada uma vai duplicar o conteúdo inteiro. E, enfim, ficou uma bagunça, você fica bravo, você pega e apaga tudo, manda pro espaço, porque você não aguenta mais gerenciar desse jeito. Só para demonstrar o tipo de problema que o Git resolve. Isso aqui é uma coisa que eu mesmo fazia, tá? Gerenciar isso aqui com várias pastas. Quando eu era estagiário, eu não sabia da existência de Git, nunca ninguém chegou e me falou. Só depois que eu fui conhecer o SVN e só depois que eu fui conhecer o Git. Bom, como que o Git resolve isso? O Git resolve isso através de commits. Cada commit é uma versão nova do seu projeto. Ou seja, cada commit é a criação ou alteração, ou quando você apaga um arquivo, ou mais arquivos. Então é um conjunto de mudanças. Você pode ter criado um arquivo, removido outro e alterado algum código dentro de um terceiro e renomeado um quarto. Enfim, você mudou 4 arquivos, aí você vai lá e fecha como se fosse um pacotinho, né? Uma nova versão, isso aí chama commit. Né? No terminal, essa representação de commits é feito através de linhas, né, desses asteriscos aqui na esquerda. Então veja esse projeto aqui, por exemplo, vou dar um zoom aqui. Então no terminal, cada um desses asteriscos representam um commit, tá? Cada linha aqui. Então você vê aqui que tem um hash, que é uma identificação. Esse hash é único para cada commit. Tem meu nome, né? Tem o nome da pessoa que fez o commit e na frente tem uma descrição. E ainda tem quanto tempo atrás. Por baixo dos panos, imagina que isso aqui seja uma pasta, né, de um projeto, e esse aqui é um projeto real. Tá vendo que tem uma pasta .git aqui? Lembrando que qualquer diretório começando com ponto é um diretório oculto. Então, Git é um diretório oculto, né? Eu mudei aqui o meu sistema operacional para mostrar pastas e arquivos ocultos, ele não mostra por padrão. Eu coloquei aqui só pra gente entender que ele está criando essa pasta aqui e é assim que ele gerencia todas as mudanças. Então, se a gente abrir essa pasta,
o que tem dentro dela são vários arquivos que só o Git gerencia, são todos gerenciados internamente, tá? A gente não precisa, a gente nem deve, na verdade, mexer nesses arquivos, né? Em algumas raras exceções, você pode editar, você pode precisar editar esse arquivo config, né? Ou ainda essa pastinha hooks pode ter alguma coisa que você precise, mas enfim, no geral, a gente não mexe dentro dessa pasta. Por isso, inclusive, que é uma pasta oculta. Então, vamos entender como é que funciona. Antigamente, os VCS antigos, como o Subversion, por exemplo, a gente tinha um repositório centralizado, né, que é esse retângulo aqui, como se fosse uma entidade, assim, né, uma coisa que fica na nuvem, né, num servidor, e aí cada desenvolvedor, que são esses computadores aqui embaixo, cada um deles pega como se fosse uma parte só do código, né, ou a parte que você está mexendo, ou a parte que você precisa. Isso significa que cada pessoa vai ter um código ligeiramente diferente do outro, e o repositório central, né, o centralizado, vai ter o código inteiro. Ele sim vai saber tudo o que está acontecendo de verdade. O problema disso é que se você tiver sem internet, você já fica empacado, você não consegue trabalhar, né? Então, em muitas situações isso é um problema. Se você, sei lá, está viajando, você tem um voo de 8 horas, você quer programar, você não pode, né? Você vai ter que assistir um filme no avião, olha só, programar é tão mais legal. E aí o Git vem para resolver isso, né? O Git, desculpa, eu sinceramente não sei se o Git foi o primeiro que fez isso, mas o Git funciona dessa forma, ele tem um repositório distribuído. Então, isso significa que todo mundo mantém uma cópia idêntica de tudo que tem no repositório, não necessariamente os branches, a gente vai entender branch daqui a pouco, mas enfim, você tem todo o histórico desde o começo no seu computador. Na prática, isso significa que você vai ter um repositório um pouquinho maior, só que assim, o Git é feito para gerenciar código e arquivo de texto, então você não vai ter um arquivo muito gigante, né? Basicamente, em vez de ter, sei lá, 1 mega, você vai ter 1.5 mega. Então assim, não é muita diferença. E na prática, o servidor que está aqui no meio, ele vai agir, ele vai se comportar como se fosse uma máquina qualquer, que guarda o código como qualquer outro computador dos programadores. Ele só serve para que a gente mantenha um lugar centralizado para, enfim, que as outras pessoas consigam puxar o código depois, né? Consigam atualizar o código delas com o código que as outras pessoas mexeram, tá? Só que todo mundo tem exatamente a mesma versão, o mesmo histórico, o mesmo código, tá idêntico para todo mundo. Cada vez que você faz uma mudança, você manda para o servidor principal e ele distribui para todo mundo. A gente vai entender isso, como que funciona, tem comandos que ajudam a gente a fazer isso e tudo mais. E é bem simples, é mais simples do que parece. A teoria pode parecer meio loucura, mas vocês vão ver que é ridiculamente simples. Os commits que eu tanto falo, a gente pode imaginar eles como sendo uma árvore, né? Então, a árvore sempre vai crescendo, né? Bom, chega uma hora que ela morre. Os projetos também morrem. Então, cada bolinha dessa aqui representa uma versão do nosso código, representa um commit, tá? E o caule, né, o tronco da nossa árvore, é o branch principal, que é chamado master. É esse aqui que eu acabei de circular, tá? Então, o que vai ficar no servidor, na verdade no servidor vão ficar todos, mas o que a gente chama de branch principal, que é a ramificação principal, é esse master aqui, é onde o código principal tá. E aí vamos supor que eu esteja trabalhando numa funcionalidade nova, o que eu posso fazer é criar uma outra ramificação, tá? Essas ramificações chamam branch, e branch no inglês significa ramificação, é como se fosse uma ramificação daquela árvore, tá? É um galinho novo, um galho que saiu da árvore. E aí pode ter um outro desenvolvedor que tem um outro branch, nesse caso aqui os branches chamam nice feature, very nice feature, tá? Então a gente pode ter outras ramificações. E aí, tá vendo essa seta aqui desse primeiro branch? Tá vendo que ele tem uma seta levando de volta para o master? Isso a gente faz frequentemente. Assim que a gente terminou a nossa funcionalidade, a gente volta para o master, tá? E aí, ou a gente pode fazer isso direto do terminal, tem um comando que a gente faz isso, o que raramente as pessoas fazem, exceto em alguns casos que fazem sentido. No geral, o que é feito é a gente usar o GitHub, e a gente vai chegar lá ainda, eu vou mostrar isso na prática, mas a gente usa o GitHub para abrir um pull request, que basicamente significa a sua intenção de mesclar o seu código, a sua alteração no código principal, e aí o pessoal pode fazer um comentário, tem uma página no site do GitHub que você vai ver todas as informações e tudo mais. Então, como funciona na prática? Aqui tem uma lista
Dos principais comandos do Git é muita coisa, mas não se assustem com todos esses comandos. Tem um princípio chamado princípio de Pareto, que também é conhecido como regra dos 80-20, vocês provavelmente já escutaram falar, e esse princípio afirma que aproximadamente 80% dos efeitos vem de 20% das causas. No caso do Git, 20% dos comandos a gente usa 80% do tempo, tá? Então eu deixei destacado aqui os comandos que a gente mais usa. De vez em quando a gente obviamente usa algum outro, como aqui o bisect, o cherry pick, o clean, o mv, o grep, mas enfim, os que eu deixei destacados é o que a gente usa basicamente todo dia.